A campanha eleitoral para 2026 confirmou mais um candidato. Com a decisão de Gilberto Kassab, líder do PSD, oficializou o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como seu pré-candidato a presidente da República. A escolha de uma mudança de legenda para o Caiado, o que deixou o União Brasil. Analistas apontam que a entrada de Caiado pelo PSD altera profundamente a dinâmica da direita. Se antes o partido de Kassab jogava pelo equilibrismo entre o governo e a oposição, agora ele fica bandeira para uma ala de especialistas. Caiado é o reforço que a direita precisava para cercar os espólios políticos de Jair Bolsonaro. Para outros, ele surge como uma terceira via de fato, alguém com currículo de gestão e o apoio do agronegócio, capaz de atrair o eleitor que quer distância da polarização estridente. Mas como que Caiado se posiciona neste cenário político? As últimas pesquisas Quest e a Datafolha mostram um cenário de paralisia ruidosa. Lula e Flávio Bolsonaro estão em um empate técnico, ambos oscilando na casa dos 41% em simulações de segundo turno. A escolha de Caiado é vista por especialistas como um aliado incerto na candidatura do PL. De um lado, Caiado pode servir de uma ponte para o eleitorado conservador que ainda resiste ao sobrenome Bolsonaro, mas que aprova a pauta da segurança pública, o grande trunfo do governador goiano. Por outro lado, há quem avalie que Caiado pode fragmentar os votos da direita já no primeiro turno, dificultando uma vitória antecipada do campo conservador e dando fôlego para a busca de Lula pelo seu quarto mandato. Para entender o peso dessa disputa, precisamos voltar 37 anos no tempo. Em 1989, na primeira eleição direta após a ditadura, um jovem Ronaldo Caiado, então líder do UDR, estreava nas urnas presidenciais. Naquela época, ele enfrentou Luiz Inácio Lula da Silva, que também estava em sua primeira tentativa. O empate foi icônico. Em um debate que entrou para a história, Lula, ao ser questionado por Caiado, ironizou o adversário, dizendo que só responderia quando ele crescesse e passasse de 1,5% nas pesquisas. Caiado terminou aquela eleição com menos de 1% e em 10º lugar. Lula chegou ao seu segundo turno e, décadas depois, a presidências por 3 vezes. Hoje o cenário é outro. Caiado cresceu politicamente, acumulou 5 mandatos como deputado, 1 como senador e 2 vitórias ao governo de Goiás, ambas no primeiro turno. O reencontro de 2026 não é mais entre um líder sindical e um jovem ruralista, mas entre 2 veteranos que representam as maiores forças antagônicas do Brasil. Os números que balançam os bastidores do poder. Na pesquisa mais recente de março de 2026, o cenário de primeiro turno mostra que Lula, com 36%, e seguido de Flávio Bolsonaro, com 34%. Ronaldo Caiado aparece consolidado em terceiro lugar, com 15% das intenções de voto, um salto considerável desde que sua pré-candidatura foi oficializada pelo PSD. E com a confirmação de Caiado, nós fechamos os números de confirmados à candidatura das presidências do ano de 2026 e os nomes que também já estão sendo articulados. São entre eles Lula, que busca o seu quarto mandato e é o atual presidente e tem toda a base da federação ao seu lado. Flávio Bolsonaro, que é herdeiro direto do teu pai Jair Bolsonaro e que tem como a base evangélica e conservadora de direita ao seu lado. Ciro Gomes, que aparece com 6%, tentando manter uma relevância no projeto nacional e no cenário político, e Simone Tebet, que pode buscar seus 4%, mas ainda ela é incerta e tenta buscar um cenário no Senado. A entrada de Caiado com 15% retira oxigênio de candidaturas menores e força o PSD a um protagonismo que o partido evitou por anos. Kassab aposta que, se Caiado chegar ao segundo turno, ele se torna favorito absoluto por ter menos rejeição que os 2 líderes da polarização. O que se vê em Brasília é um clima de alerta. A estratégia de PSD é clara, apresentar Caiado como o equilíbrio, firme na segurança e na economia, mas institucionalmente estável. Se a tática vai converter o empate técnico entre Lula e Flávio em uma disputa de 3 vias, as próximas semanas dirão. O certo é que em 2026 será a eleição dos reencontros e das contas de chegada. De um lado, a resiliência de Lula, do outro, a força do bolsonarismo. E agora, no centro do palco, Ronaldo Caiado tentou provar que, 37 anos depois, ele finalmente chegou ao tamanho que a presidência exige. Voltemos ao estúdio.